Deus, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos iniciar mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, 1ª e 2ª Samuel. Melhor é obedecer do que sacrificar. Já estamos aí na nossa 9ª lição, isso mesmo, a nossa lição de número 9, cujo tema é o fim trágico de Saul. O textuário que diz assim: E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. E a verdade prática vai dizer que em que pese a crueldade de Saul, que o levou a um fim trágico, Davi não lhe retribuiu com o mal e ainda chorou a sua morte. A lição ela está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vamos estudar a respeito de Saul persegue Davi, a segunda, as atitudes de Davi, e a terceira, a morte de Saul. Também temos 3 objetivos a atingir ao longo da ministração, que são eles: primeiro, reconhecer que Deus age na perseguição; segundo, aprender com a atitude de Davi; e o terceiro, entregar tudo na mão de Deus. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Queria agradecer meu irmão, minha irmã, cooperador, cooperadora com o nosso canal, aquele que nos ajuda, aquele que assiste os vídeos, aquele que deixa o seu gostei, aquele que compartilha. Sim, esse mesmo, o nosso muito obrigado. Você é o nosso cooperador, aquele que realmente nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu no canal, já nos assistiu outras vezes, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, para que a palavra do Senhor seja propagada. Se você puder, meu irmão, deixa aqui na descrição da onde você está nos vendo e nos ouvindo, para que possamos saber o poder de alcance do nosso trabalho. A introdução da revista vai dizer que Saul teve uma morte trágica, porque ele perseguia indevidamente a Davi. E Davi nada fez por merecer tanto ódio e perseguição da parte dele. Muito pelo contrário, sempre quando Davi se reportava ao rei Saul, se reportava com elogios, se reportava a ele com muito respeito. E isso nos requer de nós um olhar de muita admiração e de muito ensino da parte das atitudes de Davi. Porque aquele que sempre destilou muito veneno contra ele, aquele que destilou muito ódio contra ele, aquele que sempre quis o seu mal, e ele sempre retribuindo com muitos elogios, retribuindo com o bem, retribuindo com muito respeito. E isso faz com que nós venhamos ter realmente essas atitudes de Davi, um grande ensinamento para os nossos dias. A primeira unidade vai falar: Saul persegue Davi, e o número 1 vai dizer que o fruto do ciúme é inveja. Está lá em 1 Samuel capítulo 21, versículo 11, que vai dizer assim: olha, não é a este que se cantava das danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E o comentarista da revista vai falar a respeito da inveja e do ciúme que Saul estava tendo de Davi. A partir do momento em que as mulheres ali, depois de uma grande batalha, começam a cantar e dizendo que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então isso começou a despertar em Saul uma grande inveja, um grande ciúme, em ver que estavam colocando Davi acima agora do Saul, o rei Saul. Então isso desceu ao coração de Saul. E o comentarista vai dizer que o ciúme é o medo de perder aquilo que se tem, enquanto que a inveja é a amargura, o rancor de ver aquilo que o outro tem e a pessoa não tem. Então ela deseja com muita amargura no coração aquilo que o outro tem. Então quando Saul percebe agora o derramar da graça divina de Deus sobre Davi,
Saul ele entra por um caminho muito perigoso, ele entra pelo caminho da inveja, ele entra pelo caminho do ciúme e começa agora a perseguir ao Davi. Então, ao invés de Saul ficar alegre com seus milhares que havia derrubado, havia matado, não, ele fica descontente porque Davi matou muito mais que ele, ou está sendo exaltado em relação a ele. Então isso aí não pode partir de um cristão, não pode partir de um homem de Deus que tem o Espírito de Deus. Saul, ao invés de se alegrar com seus milhares e também com os milhares, ele vai estar perseguindo a Davi. E o invejoso, ele é digno de pena. Ele vai tentar de toda forma ter aquilo que o outro tem. E à medida que ele não consegue ter aquilo, ele vai então tentar tirar do seu caminho, destruir aquele que tem aquilo que ele quer, né? Então, é isso que Saul tenta fazer com Davi. Tenta adquirir aquele prestígio que ele tem. Não conseguindo agora, ele vai tentar tirar Davi da sua frente, do seu caminho, né? E vai tentar matar Davi agora. Então, a lógica desse invejoso, a lógica maldita é essa: se eu não posso ter o que ele tem, também ele não terá. Número 2 da segunda unidade vai falar a respeito do espírito maligno, fazendo referência ao versículo 18 do capítulo 22, que diz assim: Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg e o Edonita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Então a perseguição de Saul para com Davi não era simplesmente uma perseguição insensata, mas ela ia muito além, ela era uma perseguição maligna. Saul estava sempre sendo influenciado por demônios, por espíritos malignos. E a gente vai ver isso em todos os contextos ali aonde ele começa a desobedecer, né, a Deus, e os espíritos malignos começam agora a agir e operar na vida de Saul. A gente vai observar que aquele rei que outrora, no capítulo 11, era um rei vitorioso, levantado por Deus, cheio do Espírito Santo, e agora ele está aí sendo influenciado por espíritos malignos. É coisa que não dá para acreditar. E a gente vai ver que ele tenta encravar uma lança no próprio Davi, e em seguida ele tenta matar o seu próprio filho Jonatas também ali com uma lança. Mas agora ele chega ao ápice quando ele chega até a presença do Aimeleque, e ele ali manda executar todos os sacerdotes que estavam ali, mais de 80 sacerdotes, e não sendo satisfeito, ele manda matar todos da cidade, sem poupar as crianças, sem poupar as mulheres. Realmente estava sendo agindo, né, influenciado ali por realmente espíritos malignos, coisa assim que Saul ultrapassou tudo que podemos, aliás, dizer que estava dentro do aceitável. E o número 3 da primeira unidade vai falar que a perseguição de Saul ela foi constante e prolongada. Faz referência ali ao capítulo 23 do versículo 14, que diz assim: Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Esse é um outro fato. Só de imaginarmos que Davi foi perseguido, não foi pouco tempo, foi muito tempo. A perseguição dele era constante e duradoura para com Davi. O rei Saul, ele tinha uma grande estrutura em suas mãos e colocava toda essa estrutura em prol dessa perseguição contra Davi. Davi, ele se escondia nos mais diversos lugares, se escondia nas montanhas, se escondia nas cavernas,
e não tinha mais aonde ele se esconder. Foi até a região inimiga, filisteia, pedir abrigo, e ali ele se abrigou. Tudo isso para fugir do alcance do rei Saul, né? Então, as composições dos salmos que Davi ali compôs, muitos deles, e a gente pode citar aqui o Salmo 142, ele vai relatar justamente esse momento que ele está passando. Ele era como uma presa, né? Um animal que estava fugindo ali do seu predador. Então, tanto era a comparação, como ele se sentia. E essa perseguição, ela não foi momentânea, pouco tempo. A gente vai avaliar que ele, quando foi ungido, ainda quando garoto, e assumiu aos 30 anos o reinado, nesse período de tempo, pelo menos aí os estudiosos dizem que por 10 anos Saul perseguiu a Davi. E essa perseguição, ela era ferrenha, contínua e constante. Tanto era a grande perseguição de Saul para com Davi. A segunda unidade, ela vai falar a respeito das atitudes de Davi. Com tanta perseguição, com tanto ódio de Saul para com ele, qual foi a atitude de Davi? Número 1 vai dizer que Davi não espiritualizou o problema, não deixou que esse problema descesse ao seu coração. Ele faz menção ali ao capítulo 24, versículo 4, que diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos os teus inimigos, o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Olha só, a palavra que acabamos de ler, ela vai fazer referência justamente quando Davi está fugindo de Saul, e ele já está ali escondido numa caverna, juntamente com seus homens, e Saul, ele entra nessa caverna agora, depois que está ali tentando encontrar Davi. Saul, ele entra nessa caverna para fazer as suas necessidades. Algumas versões falam assim. E aí, entrando nessa caverna e fazendo a necessidade, tentando fazer a necessidade dele, ele se deduz que ele tira a sua capa e coloca em um determinado lugar. E aí vai dizer que agora os homens de Davi observam que eles já estavam ali naquela caverna quando Saul entrou para fazer a sua necessidade. Então os homens de Davi falam assim: olha, essa é a tua grande oportunidade. Deus está entregando o teu inimigo em tuas mãos. Faça com ele o que bem te entender, né? Então Davi agora tem uma atitude. Ele vai furtivamente, ele vai como se fosse furtar, com muita calma, com muita perspicácia. Ele vai e corta a orla do manto de Saul. Aí o comentário da revista vai dizer, e a gente tem que levar em consideração, de que muitos cristãos, muitas das vezes, colocam ali atitudes, comportamentos, colocam ali oportunidades e dizendo que foi Deus que proporcionou, que agora é de Deus, que é a oportunidade que Deus está dando, né? Então, isso temos que ter muito cuidado, né? Deus revelou, Deus está falando. Então muitas das vezes atribuímos a Deus coisas que Ele não disse, atribuímos palavras, atribuímos direcionamento a Deus, coisa que Ele não falou, coisa que muitas das vezes Ele não direcionou. Então, igualmente aqui, precisamos ter muito cuidado com relação a isso. A palavra de Deus é que dá a direção, a palavra de Deus é que vai dar agora a revelação. E a gente precisa sempre consultar esta palavra, a palavra que nos orienta. O número 2 da segunda unidade vai falar a respeito das atitudes de Davi. Uma delas, a segunda, Davi não odiou. Faz referência ao versículo 9 do capítulo 24, que vai dizer assim: disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Então essa segunda atitude de Davi é de que o ódio não adentrou no seu coração. Davi não deixou que o ódio o dominasse, muito pelo contrário. Davi sempre elogiava
ao rei Saul. Davi sempre usava de honestidade. Ódio é um sentimento que não deve habitar no coração do cristão. O apóstolo João vai dizer que quem odeia é do maligno e se compara a Caim, aquele que matou seu irmão por obras más. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 12. E não é o caso de Davi. Davi muito pelo contrário. Quando o rei Saul morreu, Davi até mesmo chorou a sua morte. Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Então esse dito popular que diz que a vingança é um prato que se come frio, isso aí não consta na Bíblia, está fora dos aprendizados, está fora do que ali a Bíblia vem ensinar, porque vai dizer que o ódio pertence ao maligno e é um grande veneno. Então você não pode degustar, você não pode comer. Davi não odiou Saul e ganhou o próprio respeito de Saul. Quando Davi mostrou a Saul que cortou a orla da sua veste e teve a oportunidade de matá-lo e não fez, isso daí trouxe respeito da parte do próprio Saul. Então, nos tempos de hoje que vivemos, há muito ódio dentre as pessoas, né? Ódios políticos, nas polarizações, né? Pessoas que se dividem, se separam, se polarizam politicamente. Quem age como Saul, isso aí se destrói, mas quem age como Davi, né? Deus o ajuda. E esse grande ódio que a gente vê também nas redes sociais. Os ditos cristãos, que se dizem cristãos, estão ali nas redes sociais lançando pedras ali nas pessoas, humilhando, falando barbaridades, simplesmente pelo fato das pessoas que estão ali não pensarem, não compartilharem do mesmo pensamento que elas. E as atitudes, comportamentos que são ali descritas em palavras, coisas assim absurdas, que não são dignas de verdadeiros cristãos. Então o provérbio 10, 12 vai dizer que o ódio excita a violência. Então esses ditos cristãos, eles não são, ou eles não têm Jesus como modelo, porque Jesus é aquele que amou, né, e se entregou por amor. E o apóstolo Paulo já dizia que nós devemos ser imitadores de Cristo. E o nosso Senhor nos ensinou que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor. Está lá em João capítulo 13, versículo 35, que diz assim: nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. E o ressentimento, ele produz um desejo de vingança. E se o foco foi esse, o desejo de vingança, ali o sábio já dizia que é melhor cavar a sua própria cova. No entanto, a cura está no perdão. O perdão é o remédio divino para curar esse ressentimento. Perdoar é questão de sobrevivência. E a terceira atitude de Davi com relação à perseguição de Saul é que Davi entregou tudo na mão de Deus, e faz referência ao versículo 12 do capítulo 24, que vai dizer assim: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Então olha só, Davi, ele demonstra um grande respeito por Saul, um grande respeito pelo rei Saul. A gente vai ver aqui que Davi, ele se dirige, né, a Saul como meu senhor 3 vezes. Ele se dirige a ele como rei em uma vez, e se dirige como rei de Israel também uma vez. Ele se dirige aqui como ungido do Senhor por 3 vezes, e também ele se dirige a Saul como meu pai. E a revista ela vai colocando, destacando aqui todas as passagens bíblicas que ele se relata, né? Ele se dirige a Saul dessa forma, né? Em vez de Davi o odiar, em vez de Davi querer o seu mal, muito pelo contrário, Davi entrega tudo na mão de Deus, entrega por completo na mão do Senhor. Essa atitude de Davi é digna de nosso elogio, é digna de aprendizado, né? Muitas vezes as pessoas querem trazer Deus para o seu lado, né?
mas Deus ele não tem um lado, Deus ele tem uma posição, né? Então nós que temos que estar na posição, temos que estar posicionado, o caminho a ser seguido. Então a gente vai observar que Deus não livrou Davi da perseguição, não livrou, mas o guardou a todo momento. Ele o guardou, ele ensinou, ele provou, e lá no final sim, depois ele livrou, mas depois de promover todo um ensino. Então não há como nós nos livrarmos das perseguições, dos problemas, das dificuldades, porque tudo isso, os problemas, as dificuldades, as perseguições, isso vai fazer parte da nossa caminhada cristã, isso vai fazer parte de um processo que nos vai trazer um amadurecimento, vai nos trazer aí um fortalecimento para a nossa vida espiritual. Se somos cristãos realmente, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 20 e 21, vai dizer que nós sofreremos algum dia, perseguição. E a terceira unidade vai falar a respeito da morte de Saul. E o número 1 vai falar, Davi rejeita matar Saul, fazendo menção ali ao versículo 31, capítulo 26, que vai dizer assim, ó: pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Então Davi teve a oportunidade por 2 vezes de matar Saul. Uma das vezes é quando Saul entra na caverna para fazer suas necessidades, e pela segunda vez quando Saul está dormindo, mas Davi não ousa estender as suas mãos contra o rei Saul, contra o ungido do Senhor. Davi, apesar de ser perseguido e injustamente, nenhum momento ele está com esse ressentimento, com esse rancor, com esse ódio dentro dele, a ponto de cometer algo contra Saul. E a revista vai comentar que poucas coisas são tão danosas como uma pessoa que guarda mágoa ou ressentimento. O ressentimento é algo que é um ciclo que vai matar essa pessoa, porque a pessoa vai sempre sentir e vai ressentir. É um ciclo infindável que acaba matando essa pessoa. Algo que aconteceu, um problema que ela viveu, ela não perdoa, guarda mágoa, ela ressente toda vez que lembra, ela insiste em trazer para o presente algo que ficou lá no passado, e ela passa a ressentir, e esse ressentimento, essa mágoa vai levá-la à morte. Aqui o comentário vai dizer que o ressentimento vai fazer com que essa pessoa não consiga ver diante dela o potencial de vida que ela tem pela frente. Ela não consegue ver porque é como se tivesse algo atrapalhando os seus olhos, como se fosse um problema visual, como uma catarata que impede de ver esse potencial de vida. Ela fica presa a esse problema, a essa dificuldade, a essa amargura, a esse ressentimento. E o número 2 da terceira unidade vai falar que Saul consulta uma médium, e faz referência ao versículo 7 do capítulo 28, que vai dizer assim, ó: então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Então o capítulo 28 vai trazer aqui um dos pontos mais trágicos ali sofrido, realizado pelo rei Saul, aonde ele consulta uma médium. Então, à medida que o fim de Saul se aproxima, ele agora tenta de tudo. A gente vai observar, se formos lermos com detalhes a passagem bíblica, a gente vai ver que os inimigos agora estão prestes a atacar a nação de Israel, o próprio rei Saul, e ele fica muito abalado. Então ele procura agora, em meio a esse problema, em meio às aflições, em meio às dificuldades, ele busca ao Senhor, uma resposta do Senhor, ele busca agora consultar o Senhor, e ele tenta fazer das formas
possíveis da época. Ele tenta buscar através de sonho, que Deus falasse com ele através de sonho, que Deus falasse através do Urim, que era ali jogado pelos sacerdotes, mas ele havia matado todos os sacerdotes. E também ele procurou através do profeta e não encontrou. Então ele experimentou agora o silêncio de Deus. Então isso aí é comum do ser humano, né? Quando o problema vem, quando a dificuldade se apresenta, quando a situação está ali instalada e você não consegue resolver, então você busca a presença do Senhor. Mas assim como Saul já tinha dado as costas a Deus, e agora no momento da dificuldade ele procura o Senhor. E assim somos nós, como ser humano, todos eles fazem assim, no momento da dificuldade vai buscar o Senhor. Só que agora Saul experimenta o silêncio do Senhor, busca de todas as formas, não consegue encontrar, então ele vai até uma mulher, procura uma mulher que seja médium, uma pessoa que consiga ali consultar os espíritos. E a gente vai saber que ali a palavra está lá em Êxodo 22, 18, está lá também em Levítico 19, 31 e também lá em Deuteronômio 18, vai falar que esse tipo de prática é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor rejeita amargamente, profundamente e orienta que isso não seja feito, né? Então, Saul sabia disso, visto que ele já tinha expulsou ali de Israel todos os médios e adivinhos, né? Mas agora, para surpresa agora de todos ali, ele manda consultar uma mulher que ele queria ali, procurar uma mulher que ele queria consultá-la para poder falar com os espíritos. E essa situação que a gente vai ver, aonde agora o rei Saul vai e se encontra com essa mulher, e como deve ser interpretada essa cena onde agora Saul ele busca a presença do espírito de Samuel, né? E a gente vai ver aí que não há entre os estudiosos uma unanimidade. Alguns acreditam que realmente o espírito de Samuel se apresentou ali e deu uma sentença divina a ele. Tudo que Samuel falou ali, ou tudo que foi falado ali, aconteceu, foi uma resposta de juízo para Saul. Outros estudiosos acreditam que o demônio se personificou ali na figura de Samuel. E outras interpretações também se tem por aí. O grande ensinamento que devemos ter, está ali declarado claramente na palavra do Senhor, é que Deus abomina esse tipo de atividade, que Deus abomina esse tipo de prática, que não se deve acessar o mundo dos mortos. Então essa atitude de Saul de consultar uma médium, entre outras atitudes, foram elas as responsáveis para que Deus houvesse rejeitado a Saul. E o número 3 da terceira unidade vai falar a respeito da morte de Saul. Está lá no versículo 4 do capítulo 31, que vai dizer assim: porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então esse versículo 31 já é o final do capítulo e consequentemente do livro de 1 Samuel, aonde Saul ele pede para o seu escudeiro o matá-lo. A palavra vai dizer que Saul já tinha sido ferido por um arqueiro. Então ele ferido, agora ele pede para que seu escudeiro fosse sacar a espada e o matar. Mas o escudeiro temeu em fazer isso. Então Saul saca da sua espada e se lança sobre ela. Então esse suicídio de Saul é humilhante e desastroso. Chegamos até mesmo a sentir pena, porque ele mesmo procurou por esse fim trágico, promoveu tudo isso por si só. E os inimigos filisteus, eles eram muito famosos em humilhar e abusar das vítimas, principalmente quando essas vítimas eram da realeza ou líderes dos exércitos. Então, quando ele vê ali Saul morto e os seus filhos, ele vai, pegam os seus corpos, levam,
tiram as suas armaduras e expõem ali no templo como troféu. Ele coloca as suas armaduras ali no templo, expondo-as como grandes troféus. Então a humilhação ela foi total e o pecado de Saul acabou alcançando outras pessoas, todos os seus filhos, incluindo seu filho Jonatas, que era amigo e fiel de Davi. E a gente vai observar que o final do livro de 1 Samuel, ele termina de acordo como ele inicia. Lá no início, se formos lembrar, inicia com a morte do seu grande líder, o sumo sacerdote Eli e os seus filhos. E agora a Arca da Aliança é levado para o templo como troféu. E agora no final, também o grande líder, o rei Saul, é morto juntamente com seus filhos e as suas armaduras, ele é exposta ali também no templo como troféu. Então assim como começou o livro de 1 Samuel, assim também, uma grande semelhança no final desse mesmo livro. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: o orgulhoso Saul é humilhado, enquanto Davi é elevado ao trono. Deus resiste ao soberbo e exalta o humilde. Então, Deus exalta aquele que é humilhado e abate o soberbo. Então que Deus possa nos abençoar, possa nos proteger e nos guardar, porque Ele é aquele que tem as nossas vidas em suas mãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que continue com a sua mão potente sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.